E a aula de hoje é sobre polaridade das moléculas. Vem comigo detonar Química no Enem 2020. Puxa a vinheta. E a aula de hoje é sobre polaridade das moléculas. Saber polaridade das moléculas é saber um dos conteúdos mais importantes do Enem e dos últimos vestibulares. Por quê? Porque isso influencia diretamente na solubilidade dos compostos em seus pontos de fusão e ebulição. E o que é polaridade? Ok? Polaridade é uma análise que vocês vão fazer dos compostos, onde esse composto vai apresentar áreas com cargas diferentes, certo? Então, essas cargas diferentes que o composto vai apresentar é o que a gente vai chamar de polos, ok? Então, aí vai uma super dica para vocês não perderem tempo na análise da polaridade dos compostos, certo? Todo composto iônico, ele é polar. Por que, gente, todo composto iônico é polar? Porque todo composto iônico, ele nasce de uma ligação iônica onde eu tenho íons positivos e íons negativos. Então, eu já tenho polos. Então, ou seja, eu já tenho a formação de áreas com cargas diferentes, positiva e negativa. E então isso significa dizer que todo composto iônico ele é polar, ou seja, o seu vetor, momento dipolar, é diferente de zero. E o momento vetor dipolar vai ser representado por essa letra grega aqui, ó, Mi. Não se assustem com isso aqui, viu, gente? Muita gente quando vê isso aqui na prova se assusta. Isso aqui é só uma letrinha grega Mi, que significa vetor momento dipolar, ou seja, a seta que está indicando o sentido mais eletronegativo daquele composto, ok? E o sentido mais eletronegativo daquele composto é o local onde está acontecendo a atração maior de elétrons. Bom, e para a gente determinar qual é o lado mais eletronegativo de um composto, ou seja, o lado onde está acontecendo uma atração maior de elétrons, eu trouxe aqui para vocês os elementos químicos mais eletronegativos que nós temos. Então, nós temos o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Ah, Juliana, mulher, é muito difícil decorar desse jeito. Calma, gente, eu tenho um método para vocês decorarem isso aqui mais rápido, certo? Então, se liga só no macete, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E depois os metais, certo? Então, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital e depois os metais. Lembrando que esses elementos aqui, essa fila de eletronegatividade, ela está na ordem decrescente. Então, ela está na ordem da maior eletronegatividade para a menor eletronegatividade, ok? Então, após vocês pegarem aí a regrinha de saber quais são os elementos químicos mais eletronegativos que existem, certo? Naquela ordem decrescente que eu ensinei para vocês, então vamos lá. E agora vamos aprender a fazer a análise dos compostos para saber quem é polar e quem é apolar, ok? Então, partindo daquela regrinha que eu mostrei lá para vocês de como identificar os elementos químicos mais eletronegativos, vamos fazer as análises agora. Então, vamos lá. Começando por ela, a água. Aí do nosso amigo Aquaman. Então, para saber se a água é um composto polar ou apolar, a gente vai ter que fazer a fórmula estrutural. Gente, vocês vão ter que fazer a fórmula estrutural do composto, certo? Então, eu peço que vocês deem uma revisada em ligações químicas, porque para fazer essa análise aqui de polaridade, a gente precisa estar com ligações químicas em dia, certo? Então, a gente faz a fórmula estrutural aqui, ó, a fórmula de Lewis, e verifica, certo? Quem são os elementos químicos que estão se ligando? Então, eu tenho aqui, ó, hidrogênio se ligando a oxigênio. Quem é o mais eletronegativo dos dois? Partindo daquela regrinha, o elemento químico mais eletronegativo é o oxigênio. Então, obviamente, o vetor momento dipolar vai apontar para o lado dele, ou seja, porque o momento vetor dipolar sempre vai puxar para o lado mais eletronegativo. Então, eu tenho dois vetores puxando aqui, ó, no mesmo sentido. Então, isso significa que não vai haver anulação de vetores. Logo, o vetor momento dipolar aqui, ó, o Mi, vai ser diferente de zero para a água, e a água vai ser considerada um composto polar, ok? E agora o CO2. Como é que eu sei se o CO2 é um composto polar ou apolar?
fazendo a mesma análise aqui da água, ó, observando a diferença de eletronegatividade. Então, entre carbono e oxigênio, quem é o elemento químico mais eletronegativo? Ou seja, aquele lado onde o vetor momento dipolar vai ser puxado. Então, entre carbono e oxigênio, obviamente o oxigênio é o elemento químico mais eletronegativo. Então, esse vetor aqui, ó, vai puxar para cá e esse vetor vai puxar para cá, ok? Só que aí, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas esses dois vetores aqui, ó, eles estão puxando para lados opostos. Eles têm o mesmo valor, porém, lados opostos. Então, isso significa que vai acontecer uma anulação do vetor momento dipolar. Então, o vetor momento dipolar aqui, ó, vai ser igual a zero. Logo, esse composto é considerado um composto apolar. E aqui nessa estrutura, nós temos essa estrutura aqui, é o metano, certo? Então aqui nós temos como átomo central o carbono e nós temos 4 ligantes a ele, ou seja, 4 elementos hidrogênio estão se ligando ao carbono, ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer um outro tipo de análise da polaridade do composto. O outro tipo de análise que a gente pode fazer é com relação às nuvens eletrônicas que estão ao redor do átomo central, ou seja, a quantidade de elétrons que a gente tem. Se a quantidade de elétrons que nós temos ao redor do átomo central for igual à quantidade de ligantes a ele, isso, se esses ligantes forem iguais, significa que aquele composto é apolar. Então aqui nós temos o átomo central, o carbono, por ser da família 4A, ele tem 4 nuvens eletrônicas e ele tem 4 ligantes ao redor dele, sendo que esses 4 ligantes são iguais, portanto esse composto aqui é apolar, ok? Já nesse outro composto aqui, como vocês podem ver, eu tenho o carbono de novo aqui, ó, como átomo central. Ele está ligado a 4 elementos químicos, porém os 4 elementos químicos que estão se ligando a ele não são iguais. Eu tenho um aqui, ó, diferente. Então, quando os elementos químicos que estão se ligando ao átomo central não for todos iguais, eu tenho um composto polar. Se nem todos os elementos químicos que estão se ligando não forem iguais, o composto é polar. Isso pela contagem de nuvens eletrônicas, ok? Então lembra que o carbono ele tem 4 nuvens eletrônicas, 4 elementos químicos ligados a ele. Isso poderia ser um composto o quê? Apolar, certo? Mas não é apolar porque esses 4 elementos químicos deveriam ser iguais e não são. Já aqui nós temos a molécula da amônia. Então vejam só, quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor da amônia? Eu tenho 5, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí o que está acontecendo? Eu tenho quantos elementos químicos ligados à amônia? Eu tenho 3 elementos químicos ligados à amônia. Então, como o número de elementos químicos ligados ao átomo central é diferente da quantidade de nuvens eletrônicas, certo? O composto também é polar, certo? Então, pessoal, veja que nós temos 2 formas de analisar a polaridade dos compostos. Eu posso analisar pela diferença de eletronegatividade, como também eu posso fazer a contagem de nuvens eletrônicas que estão ao redor do átomo central, ok? Então veja só a dica. Se eu tenho a quantidade de nuvens eletrônicas que está ali no átomo central, se for igual à quantidade de ligantes iguais, o composto é apolar. Se a quantidade de nuvens eletrônicas for diferente dos ligantes, o composto é polar, ok? Então, beijo a todos vocês e a gente se encontra na próxima aula.